Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, em primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 5, 1 ao 5. 1 João, capítulo 5, versos 1 a 5. Assentados como os irmãos se encontram, peço que todos acompanhem a leitura. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Até o verso 5, que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração através da sua palavra. Amém, igreja? Meus irmãos, há uma palavra muito comum hoje no mercado e no dia a dia, é a palavra especulação. E especular quer dizer observar. E existem vários tipos de chamadas especulações hoje, especulações financeiras, imobiliárias, criminais e outras formas de usar essa palavra. Na verdade, quem usa essa palavra no mercado, por exemplo, é alguém que quer investir tendo como base as oscilações do mercado. Então ele observa e prevê que algumas ações podem oscilar e ele então, baseado nisso, ele investe a partir dessas especulações, nada de concreto, nada fora as informações privilegiadas, claro, né? Que não estão inseridas nessas especulações. E muitas vezes também, meus irmãos, é quando as pessoas afirmam alguma coisa de alguém sem convicção nenhuma. Há pouco tempo, uma juíza nos Estados Unidos, no Mississippi, ela inocentou um sacerdote americano que estava sendo acusado de abuso sexual. E depois de fazer várias investigações, descobriu-se que uma organização que lutava contra o abuso sexual acusou aquele homem com base apenas em especulações. Não tinham nada de provas. Então, isso acontece muito, né? Há pouco tempo, 2 paquistaneses estavam sendo condenados à morte, eles fugiram porque levantaram especulações contra eles de que eles estavam falando contra o livro sagrado do islamismo. Então, nós temos visto essas... e muitas vezes entramos no processo, não é? Já não se tem aquela palavra definitiva, ou a palavra concreta, uma convicção plena, mas mesmo assim nós falamos, outro dia eu cometi um erro tremendo numa rede social, onde eu compartilhei alguma coisa sem saber se era verídica aquela informação. Aprendi com aquela. São especulações e nós muitas vezes estamos
assim, vivendo uma vida onde não se necessita mais a convicção para se dizer, para se falar, para se investir ou para agir, né? O propósito da carta de João, meus irmãos, é dar ao crente a convicção, a certeza, para que ele não viva uma vida cristã baseada em suposições. É muito fácil uma pessoa viver o evangelho baseando-se em especulações, em coisas subjetivas, abstratas. São coisas do espírito, são emoções, são muitas coisas que as pessoas pensam que estão vivendo uma vida cristã, mas não são de fato, não são verdadeiras. E João, ele queria trazer aos crentes, a certeza dessa vida com Deus, dessa caminhada cristã. O Evangelho de João foi escrito depois, para os não crentes. Mas a primeira carta de João, ela foi escrita aos crentes, pessoas que já estavam desanimadas. Imagine duas situações naquele contexto. Primeiro, as perseguições. Imagine familiares presos, amigos açoitados, mortes nas arenas por causa do nome de Jesus. Então, essa era uma das situações que traziam desânimo para o crente. E a outra situação do momento eram os falsos mestres, que negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus. Então, como você vai firmar uma convicção, vai assumir uma convicção com a possibilidade de ser levado para a arena, para a morte, sem ter certeza do que você está acreditando, sem de fato ter certeza naquilo que está afirmando? É necessário que haja. Então, como continuar servindo a Deus, vendo familiares perseguidos, se nós não temos certeza nem da humanidade, da divindade daquele que nós estamos adorando? Então, meus irmãos, nós entendemos, quando lemos essa carta de João, que é necessário convicção, firmeza, né? Como servos de Deus. O reverendo Hernandes, ele tem uma frase, ele tem algumas frases de efeito, e ele tem uma frase muito interessante que ele diz: a vida real é construída sobre o sólido fundamento de certezas inabaláveis, e não sobre a areia movediça das especulações. Nós não podemos firmar a nossa vida sobre areia movediça, mas sobre algo que seja firme. E esse texto fala de coisas concretas, de certezas que um crente precisa de ter. O versículo número 1, meus irmãos, ele fala sobre a certeza de ser da família de Deus, de você ser nascido de Deus. O verso número 3, ele fala a certeza de que os mandamentos de Deus são factíveis, não são penosos. O verso número 4 fala da certeza de que o crente é vitorioso. E o verso número 5 fala da certeza de que a vitória do crente é resultado da vitória de Cristo sobre o mundo. Então, em cima dessas certezas, nós precisamos de buscar um ensinamento nesse texto, precisamos de nos alimentar dele, e eu convido os irmãos, então, para analisarmos esse texto. O crente em Jesus Cristo tem convicção de que é vencedor. É uma máxima do Evangelho. Será que todos nós cremos que somos mais que vencedores? Ou apenas cantamos na música sem convicção? Ou apenas repetimos o versículo de Romanos sem convicção? Os mandamentos de Deus são penosos? Aqui fala que não. Então, meus irmãos, João quer fortalecer o nosso coração e poder realmente nos fazer que sejamos, nos orientar para que sejamos
crentes melhores, crentes mais convictos, crentes que enfrentem confrontos ideológicos, perseguições. Nós precisamos de nos fortalecer. A ceia do Senhor, meus irmãos, tem esse objetivo. Nós nos alimentamos dessa mesa. E nós trazemos à memória quem é Jesus. Mas, além de trazer a memória de quem é o Senhor Jesus, nós confessamos o nosso pecado, nós colocamos a nossa vida diante dele. Nós pedimos para que ele venha com a sua mão poderosa derramar graça sobre a nossa vida. O sacramento da ceia é um meio de graça. Então, nós precisamos de alicerces seguros para uma vida cristã vitoriosa. Esse é o tema que eu queria que nós estudássemos hoje. Os alicerces seguros para uma vida cristã vitoriosa. O primeiro alicerce é a fé. Nós vamos ver, meus irmãos, que esse texto ele fala de fé, amor e obediência. E esses são os três alicerces: fé, amor e obediência. O primeiro é a fé, um alicerce seguro. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Depois, no verso 4, ele completa o anúncio dessa verdade, e ele diz: e todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, o crente verdadeiro crê que Jesus de Nazaré é o Messias, que ele foi homem, 100% homem, 100% Deus. O Filho de Maria é Deus, poderoso sobre a natureza, sobre a vida, sobre a morte, sobre a legião de demônios que o cercaram. Então, meus irmãos, a fé, ela é maravilhosa exatamente porque ela nos garante duas coisas. Ela garante que somos da família de Deus e nos garante que nós temos vitória sobre as coisas do mundo. Quem nega a divindade e nega a humanidade de Deus, de Jesus, não tem parte na família de Deus e nem vai ter certeza de vitória, então vai ser alvo constante das ansiedades desse mundo, dos medos, das inseguranças e da morte. O verbo vencer aqui, ele tem colocado no original num tempo que nós conhecemos como sendo um tempo contínuo, ou seja, fala de lutas constantes, mas vitórias também constantes. Então, eu fico olhando, meus irmãos, para a necessidade, e quando João coloca diante de nós essa necessidade de nós nos firmarmos em convicções verdadeiras. A Bíblia fala que Jesus é essa rocha eterna, então esse alicerce que nós pisamos pela fé. E é interessante, quando Jesus estava naquele mar da Galileia, ele vem andando, uma tempestade terrível. Ali, meus irmãos, ele convida Pedro: venha, Pedro. E Pedro anda por sobre as águas, pelo poder de Jesus. Ali não tem nada de concreto, ali era um tempo era um lugar de aflição, de problema, de tempestade, de ventos fortes. Mas aquele lugar, sob a palavra de Jesus, se tornou uma rocha firme para que Pedro pudesse andar. Eu gosto do exemplo do que temos visto esses dias na Paralimpíada. Esses atletas paralímpicos, eles vivem lutas constantes, mas é interessante ouvi-los, não é? Porque eles descobriram, a maioria deles falam, que eles descobriram o alento que eles precisavam na possibilidade da vitória. E eles começam a perseguir a vitória,
e eles acreditam que realmente vão poder chegar lá, e eles lutam com dores, com dificuldades, com todas as situações adversas, mas há um alvo na vida deles, a vitória. Meus irmãos, nós os crentes devíamos ser assim, porque nós temos a certeza, porque a palavra nos diz, porque já temos tido experiências, porque Jesus nos convida a andar com Ele, e nós, acreditando nessa vitória, a gente precisava viver mais pela fé. Viver realmente na presença de Deus. A nossa vitória se fundamenta na vitória do Filho de Deus. O verso 5 está dizendo isso. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Calvino afirma, meus irmãos, que nós vencemos pela fé, pois é de Cristo que derivamos força. Posso todas as coisas, pois é Cristo que me fortalece. Então essa é a ideia do texto. Nós podemos enfrentar. Hoje nós ouvimos muito se falar em autoestima, né? Questão da autoestima, resgatar a autoestima, e o problema do irmão é a autoestima. E a mensagem, normalmente, para se vencer esse problema da autoestima negativa ou baixa, é a força do pensamento positivo, né? Ou entre outras coisas. Mas é o poder de Cristo que aperfeiçoa a minha vida quando a minha autoestima estiver negativa. Não tem jeito, meus irmãos. Você pode tentar tirar qualquer coisa boa de dentro do coração. A Bíblia fala que o coração é enganoso, nós não vamos encontrar nada que venha resolver os nossos problemas. Mas a Bíblia diz que nós podemos confiar em Jesus, no poder de Jesus. E Dalai Lama, ele tem uma frase dentro dessa linha de autoajuda que diz o seguinte: a mais profunda raiz do fracasso em nossas vidas é pensar: como sou inútil e fraco. É essencial pensar poderosa e firmemente: eu consigo, sem ostentação ou preocupação. Meus irmãos, olha, a gente pode trazer, como o povo diz, muitos têm dito por aí, você pode buscar todas as energias positivas que você encontrar, em cristal, natureza, cor, tudo, mas não vai preencher o que está aqui dentro, não vai. E não vai adiantar esse esforço de buscar coisas positivas para a nossa vida. A Bíblia fala, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque eu creio no poder de Deus que aperfeiçoa a minha fraqueza. É Jesus que vem sustentar a minha vida. Isso é fé. Só pela fé, meus irmãos. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele afirma que a vitória sobre o mundo não se deve à fé. Então, palavras de autoafirmação, palavras de esperança, palavras positivas, não vão adiantar. A fé, ela só tem valor quando essa fé tem um objeto, e esse objeto é Jesus Cristo. Ele tem que ser preenchido, e é o Senhor Jesus que preenche as necessidades do nosso coração. Meus irmãos, estava ouvindo, sempre gosto de ouvir, o nosso irmão, atleta paralímpico, Daniel Dias, atleta patrocinado pela nossa igreja, ele é presbiteriano, ele é patrocinado pelo Mackenzie, já ganhou, creio que 19 medalhas olímpicas, um batedor de recordes, um menino que nasceu e com problemas, não tinha os membros superiores e também a perna direita. E eu sei que a gente olha para aquele homem, jovem ainda,
E a gente fica impressionado com a alegria que ele transmite, com a certeza que ele tem. E ouvindo o testemunho dele, ele fala: minha vida é a prova do poder de Deus. Nasci em um berço evangélico, cresci aprendendo e vendo na vida das pessoas como Deus age. Quando temos fé e cremos em Deus, podemos ir em busca dos nossos sonhos. Meus irmãos, a nossa fé tem que ter um objeto, tem que ter um alvo, e esse alvo é Jesus Cristo. Ele é quem nos aperfeiçoa na fraqueza. Então, o primeiro alicerce da nossa vida cristã, para que ela seja vitoriosa, é a fé em Jesus Cristo. O segundo alicerce da vida cristã é o amor a Deus e aos filhos de Deus. Já temos estudado isso muito. O reverendo Marco Antônio, domingo passado, falou muito sobre isso. E ele disse que se a fé é uma prova doutrinária, o amor é uma prova social. É necessário que haja esse relacionamento. O amor não é a causa da salvação, mas é a sua grande evidência. Então, meus irmãos, é como fazer a nossa luz brilhar. Isso é o amor. A nossa relação com Deus que se reflete, a luz que eu recebo do Pai se reflete agora na relação que eu tenho com o próximo, com o mundo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje o reverendo Marcos Alexandre nos trouxe uma mensagem abençoada sobre o perdão. Meus irmãos, o perdão, que prova de amor, que prova de amor. E muita gente não tem vindo no culto da manhã, né? E nem tem vindo à escola dominical. A gente está vendo que a escola dominical está ficando com muitas ausências, né? Tem que falar à noite, né? Porque quem vem de manhã vem para a escola dominical. À noite muitos não estão vindo, eu acho. Mas venha. Os irmãos estão perdendo mensagens maravilhosas. E então ele trouxe essa palavra da necessidade de nós expressarmos esse amor de Deus na relação com aqueles que estão ao nosso lado, muito próximos como os familiares, não tão próximos como aqueles que estão à nossa volta em outros lugares. É interessante, lendo o livro que o reverendo Ronaldo Lidório escreveu, falando sobre os concombas, o povo lá de Gana, na África, que ele esteve ali como missionário durante muitos anos, traduziu o Novo Testamento para a língua limopeu, que é a língua dos concombas. Ele falando a respeito que demonstrar amor é necessário perdoar. E como dizer perdoar na língua limopeu, né? E ele fala que perdoar é quebrar o vaso e deixar fluir as mágoas do passado sem permitir que elas venham a encher o vaso novamente. Por isso que não adianta simplesmente derramar o que tem dentro, tem que quebrar o vaso. Isso é tomar uma atitude de amor em relação ao próximo. Isso é ter coragem de nos aproximarmos das pessoas que estão à nossa volta. Então, meus irmãos, esse alicerce é um alicerce seguro. Se queremos ter um relacionamento com Deus, é necessário que seja um relacionamento de amor, e esse relacionamento se reflete àqueles que estão à nossa volta. Deus se agrada disso. E o texto fala que este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus. Quando nós assumimos posturas sacrificiais em relação aos outros. E o terceiro alicerce, meus irmãos, falei da fé, do amor, e o terceiro alicerce é a obediência, a submissão aos mandamentos do Senhor. Hoje temos vivido uma vida cristã muito baseada na experiência, muito sentimental, né? E os cânticos muitas vezes expressam isso. Temos tentado tirar esses cânticos que expressam essa questão sentimental da relação com Deus,
para que a gente possa ter uma relação mais sacrificial, de obediência, não de sentimento, de experiência, não, mas de obedecer, mesmo que vá contra os meus princípios. Os princípios de Deus devem estar à frente. Então, a obediência e submissão aos mandamentos de Deus é uma necessidade para a vida do crente. Não tem jeito, meus irmãos, de vivermos uma vida vitoriosa se nós não obedecermos aos mandamentos do Senhor. Kistemacher é um professor de teologia do Seminário Reformado dos Estados Unidos. Ele diz que o amor a Deus não consiste em palavras faladas, mesmo que bem intencionadas, mas de ações que demonstrem obediências aos seus mandamentos. Todo mundo acompanhou esses últimos dias a santificação da Madre Teresa de Calcutá, agora conhecida como Santa Teresa de Calcutá. Eu estava vendo as histórias dela, apesar que a santificação foi baseada numa cura que aconteceu aqui no Brasil, com uma figurinha, um retratinho dela. Não quero entrar nesse assunto, mas o que eu gosto daquela mulher é o sacrifício, o amor, a dedicação. E eu fico imaginando que ela nunca ia aceitar esse título. Eu fico pensando isso, porque tudo que ela fazia, eu creio que ela não deixaria alguém transferir para ela o poder que ela sabia que era de Deus. Tudo que ela fez, nas suas palavras, ela fazia por amor a Deus e amor ao próximo. Eu conheci, meus irmãos, um obreiro leigo lá no Nepal, naquelas montanhas do Himalaia, num hospital. E quando ali vendo várias coisas, tinha esse obreiro, e ele se ajoelhava e ele trocava os curativos daquelas pessoas que tinham a hanseníase, a lepra, aqueles pés já comidos, né, pela hanseníase, e ele tirava. Aliás, estou falando do Nepal, o pastor Charles está ali. Levanta a mão aí, pastor. Isso. O pastor está se preparando para ir para o Nepal. Ele, a Sheila, a esposa dele, está ali, e missionários da PMT. Então, ele limpando, trocando os curativos, e ele fazia isso em todos. Aquilo, né, o cheiro, e ele estava ali. E a gente conversando com ele, ele disse: eu faço isso porque eu queria obedecer o meu Senhor. Por isso, quando eu li que o Senhor lavou os pés dos seus discípulos, a única coisa que eu podia fazer era lavar os pés desses irmãos. E enquanto ele lavava os pés, ele cantava, ele orava pelos irmãos, ele falava da palavra, discipulava os irmãos, aquelas pessoas, e muitos se rendiam ao Senhor Jesus ali no tempo que passava naquele hospital. Richard Foster, ele, naquele livro Celebração da Disciplina, ele diz que se a cruz é o símbolo da submissão, a toalha é o símbolo do serviço. Porque ele citava Jesus. Então, meus irmãos, obedecer é servir a Deus. Obedecer é andar ou realizar aquilo que o Senhor estabeleceu para os seus filhos, para nós, povo dele. E eu queria concluir essa palavra, meus irmãos, trazendo reflexão ao nosso coração nessa noite.
ao celebrarmos a ceia agora, que os irmãos peçam ao Senhor que venham fortalecer a sua fé, renovar a sua relação com Deus, renovar os seus compromissos. O texto está dizendo que os mandamentos de Deus, eles não são penosos quando nós realizamos, obedecemos com alegria no coração, porque sabemos quem Deus é, sabemos quem foi o Senhor Jesus, sabemos o poder que Ele tem, sabemos o que Ele fez por nós. Então, deixam de ser penosos, porque nós temos alegria em servi-lo. Que haja alegria no nosso coração, que haja alegria em servir a Deus, que haja alegria ao cantar louvores ao nosso Deus, que haja alegria quando saímos daqui e formos instrumentos de bênção na vida de alguém. Que possamos consagrar nossa vida nessa noite, queridos, mais uma vez. Amém? Que o Senhor nos abençoe, para que ao comermos o pão e tomarmos o cálice, haja essa renovação espiritual na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ouvir o coral.